Graça e paz em nome de Jesus. Amém, irmãos? 2 Timóteo capítulo 1, versículos do 15 ao 18 diz assim: Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que toda honra, que toda glória, que todo louvor e majestade, Senhor, sempre sejam dados ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, que é aquele o qual planejou todo esse plano salvífico para a humanidade e nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação. Nos abençoa com o entendimento da Tua palavra, nos traz iluminação para que a Tua palavra seja entendida e assim ela venha falar aos nossos corações. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome, com esse intuito, com esse propósito de explicar a Tua palavra e que assim o Teu povo, Senhor, a igreja, venha sair daqui deste lugar edificada pela Tua palavra e venha sair daqui, Senhor, mexida pela ação do Teu Espírito, pela palavra que será pregada. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração, é o que pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, até aqui no capítulo 1 de Timóteo, que nós iremos encerrar hoje, nós aprendemos e nós vimos que o apóstolo Paulo ele tem trabalhado em cima de 3 pilares. Toda essa carta de 2 Timóteo ele vai trabalhar em cima desses 3 pilares. Alguém lembra quais são esses 3 pilares? Isso, preservar a fé dos nossos antepassados. Se dedicar com lágrimas ao ministério. Se dedicar ao ministério. E o terceiro pilar, A fé autêntica. ter uma fé autêntica. Amém? Amém. Todo mundo está lembrando desses 3 pilares? É importante a gente lembrar deles porque não é só o fato da gente ter falado sobre isso, mas é o fato de que a carta de 2 Timóteo, ela é uma carta de incentivo a Timóteo por parte de Paulo, para que ele preserve a fé, essa fé que ele recebeu, para que ele se dedique ao ministério, e para que a fé dele não se torne uma fé, como ele vai dizer, uma fé, o contrário de autêntico. Usando as palavras do próprio Paulo, uma fé fingida. Então, ele vai trabalhar toda essa carta em cima desses 3 pilares. E é o que a gente viu até agora. Paulo escrevendo a Timóteo, incentivando Timóteo a preservar a fé, a se dedicar ao ministério e ter uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento. Amém? Amém. E nós vimos na semana passada que para que Timóteo complete essa missão que ele recebeu de Paulo, era necessário ele reavivar o dom que havia em Timóteo. E que dom era esse? Era o dom de anunciar ou de proclamar o testemunho do nosso Senhor Jesus. Então esse dom que Timóteo havia recebido, ele precisava reavivar. E fazendo isso, ele iria participar dos sofrimentos de Paulo. Vocês lembram que Paulo fala isso? Amém? Estão lembrados ou não estão lembrados?
aí no versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho. Então, o Timóteo, ele iria participar dos sofrimentos de Paulo. Paulo estava incentivando ele a ser alguém que iria proclamar o testemunho do Senhor, e assim ele iria participar dos sofrimentos juntamente com Paulo. Mas não somente isso que a gente viu na semana passada. A gente viu que Timóteo precisava lembrar daquilo que o Evangelho proporcionou para ele. E não apenas dessa obra de Jesus, mas também da promessa que vem do Evangelho. Qual foi a obra de Cristo? O que o Evangelho proclama? Ele vai dizer isso nos versículos 10. No versículo 10. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aqui no versículo 10, ele está mostrando a obra do Evangelho e a promessa do Evangelho. Qual foi a obra do Evangelho? Destruir a morte. O que mais? Trazer luz à vida. E a promessa qual é? A imortalidade. Então ele está dizendo para Timóteo que Timóteo reavive esse dom. Ao reavivar esse dom, ele irá proclamar o testemunho do Senhor, irá participar dos sofrimentos juntamente com Paulo pelo Evangelho, e ele tem que lembrar que Evangelho ele tem que pregar. O Evangelho da obra de Cristo e da promessa dessa obra, que seria vencer a morte, trazer luz à vida e a promessa da imortalidade. Amém? Vocês estão lembrados que a gente falou sobre isso na semana passada? Sim ou não? Sim. A Teilane disse que não lembra. Ela que estava aqui. Não dá para lembrar, né, Teilane? E por fim, Paulo diz que ele precisa manter o padrão da sã palavra. Olha aí o versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. E guardar o bom depósito. E que bom depósito é esse? O ministério que ele estava recebendo. Então foi basicamente isso que a gente viu na semana passada. Ok? E eu disse que tudo isso aqui, ele está dentro daqueles 3 pilares. Que Timóteo tinha que preservar a fé que ele recebeu, se dedicar ao ministério, e o que mais? Acreditar realmente no que ele estava e no que ele iria pregar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Está todo mundo prestando atenção? Ok? Amém. Agora, Paulo, ele vai lembrar a Timóteo a respeito de 3 homens. Quais são esses homens? Versículo 15. Figelo e Hermógenes. E a partir do versículo 16 ele vai falar de um outro homem, que é o Onesíforo, né? Isso, Onesíforo. Ele vai usar aqui a figura desses 3 homens para mostrar um contraste entre eles. Ele vai olhar e fazer com que Timóteo lembre desses 3 homens. E a ideia de Paulo é justamente mostrar para Timóteo que entre esses 3 homens havia diferenças. 2 deles haviam abandonado Paulo. Já o terceiro não. O terceiro não apenas estava
Paulo, mas ele servia a Paulo, ele era útil a Paulo. Então ele está aqui nesses 4 versículos fazendo esse contraste entre esses 3 homens. 2 abandonaram e um serviu e um foi útil. E ele vai falar isso a partir do versículo 15. Acompanhe, por favor. Ou melhor, alguém lê, por favor. Amém. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Amém. Então ele começa aqui dizendo isso. Olha, você está ciente, você sabe de que todos os da Ásia me abandonaram. Eu estava lendo alguns comentaristas e eles dizem que esse abandono aqui que Paulo ele recebeu, ele tem são pelo menos três tipos de abandono. O primeiro abandono é o abandono pessoal. É aquele de que ele estava preso e essas pessoas não ligaram para ele, não foram lá, não o visitaram, não se importaram com ele. Então esse é o primeiro abandono, o abandono pessoal. O segundo abandono aqui, que esses da Ásia e que esses 2 homens estavam inclusos nele, é o abandono da fé. É o abandono doutrinário, é o abandono daquela fé que eles receberam. Eles receberam uma fé e eles abandonaram essa fé que eles receberam. O ruim aqui é porque em nenhum outro lugar do Novo Testamento se fala a respeito desses 2 homens. Aqui é o único lugar que fala-se deles. Então nós não temos como saber quem eram esses homens, o que eles estavam fazendo, quem era esse Fígelo, né? É isso mesmo o nome dele, né? Tem um acento agudo no I. É Fígelo, né? Fígelo. Não dá para saber quem é esse Fígelo e nem quem é esse Hermógenes, porque em nenhum outro lugar a não ser aqui é que a gente vai encontrar sobre eles. Porém, alguns comentaristas deduzem algumas coisas a respeito desses homens. E uma dessas coisas que esses homens deduzem é que eles eram líderes de alguma seita ou alguma heresia gnóstica. Que eles haviam abandonado a fé, e ao abandonar a fé, eles estavam envolvidos com alguma heresia com base gnóstica. Então alguns pensam que eles eram desse tipo de gente, que eles eram líderes dessa seita, dessa heresia que estava lá tentando se infiltrar na igreja. Outros acreditam que eles foram mensageiros vindo da Ásia, mas que ao chegar lá onde Paulo estava, eles desertaram, para usar aqui uma linguagem militar, né? Eles desertaram da fé. Eles desistiram da fé. Eles desertaram da causa de Cristo, ou da causa que Paulo defendia. Então alguns vão dizer sobre eles essas coisas. E outros ainda vão dizer que eles eram cooperadores, eram discípulos, mas que se desviaram da doutrina que Paulo defendia e pregava e pela qual ele estava preso. Sabe em qual das 3 eu acredito? Eu acredito que todas. Eles foram enviados da Ásia, se desviaram doutrinariamente, eram discípulos cooperadores, mas aí, ao se desviar, eles começaram a liderar um grupo de pessoas com ensinamentos doutrinários diferentes daqueles que eles receberam. Lembrem-se que Paulo está aqui tentando orientar Timóteo
incentivar Timóteo a não desistir da fé que ele recebeu, a manter, a preservar essa fé que ele recebeu. E ele está aqui dando o exemplo de dois homens que abandonaram a doutrina ou a fé que eles haviam recebido. E não somente isso, mas esse abandono da fé proporcionou um distanciamento, não apenas da igreja, mas dos ensinamentos de Deus. E fizeram com que esses homens criassem um grupo de pessoas que estavam vivenciando um ensino diferente do ensino apostólico, do ensino que os apóstolos haviam passado para a igreja. Amém? Quem não entendeu? Todo mundo entendeu isso? Então esse abandono, como eu disse, em primeiro lugar um abandono pessoal, em segundo lugar um abandono doutrinário. A fé que eles haviam recebido, os ensinamentos que eles haviam recebido, eles abandonaram. E o terceiro abandono aqui, que alguns comentaristas falam, é que é um abandono ministerial. Eles eram cooperadores, mas a causa que Paulo defendia e que fizeram com que Paulo, estivesse preso, eles abandonaram essa causa, e muito provavelmente eles abandonaram a causa até por medo de acabar aonde Paulo estava, para que não acontecesse com eles o que havia acontecido com Paulo. E o que era? A prisão. Então, o terceiro abandono é o abandono ministerial. Alguns comentaristas falam isso. Que Paulo, quando diz aqui, olha aí, versículo 15: estais cientes de que todos na Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Ele está falando desse tipo de abandono. Um abandono pessoal, que ele ficou lá, largado na prisão, e ninguém foi lá ver ele, saber como era que ele estava. Um abandono da fé, um abandono doutrinário, um abandono daquilo que eles haviam recebido. E o terceiro abandono é o abandono ministerial. Sim. Poderia acrescentar um quarto abandono? Sim. Capítulo 4, versículo 16, quando Paulo ele é abandonado na primeira defesa dele. Amar o presente século. Não. É isso? Na minha primeira defesa, ninguém apareceu sim, tá. para me apoiar. Ok, é sim, é verdade. É sim. Eu não sei se vocês lembram, mas Paulo, lá em Atos, ele é julgado. Não sei se vocês estão lembrados, mas lá ele é julgado. E quando ele vai julgado, como é um julgamento? Tem os acusadores, né? Tem o advogado de acusação, que é chamado de promotor, e tem o advogado e tem as testemunhas de acusação e é isso que ele pode acrescentar aqui. Ninguém apareceu para defender ele. Um outro abandono, que eu poderia até dizer que poderia se incluir no abandono pessoal. Ninguém foi lá. Ninguém chegou lá para saber como ele estava. Então é isso que ele está dizendo. Todos da Ásia, incluindo Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Amém? Então aqui é a primeira figura. A figura dos que abandonaram Paulo. Daqueles que abandonaram a fé.
abandonaram o ministério, abandonaram a pessoa de Paulo. E agora Paulo vai para a segunda figura, que é o Onesíforo. Versículo 16, olha aí por gentileza. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então aqui Paulo está fazendo o contraste. Se ele está tentando animar Timóteo, encorajar Timóteo, ele primeiro mostra aqueles que o abandonaram, pessoalmente, doutrinariamente e ministerialmente. Agora ele vai colocar uma outra figura, o Onesíforo. E esse Onesíforo, ele vai falar a respeito dele, de que ele muitas vezes me deu ânimo. O que Onesíforo fazia? Ele animava Paulo, ele encorajava Paulo, ele reavivava o ânimo de Paulo. Porque eu imagino, irmãos, que a situação de Paulo não deveria ser uma situação de felicidade. Ele estava preso naquela que nós chamamos de última prisão, porque a partir dali ele vai só para a morte, sai da prisão para morrer. E ele está preso, não porque cometeu um crime, mas porque estava pregando o Evangelho. A gente pode dizer que ele estava preso inocente, sem cometer crime nenhum. E se não fosse suficiente, ele ainda estava abandonado. Abandonado por aqueles que ele achava que eram cooperadores, que eram irmãos, que eram pessoas com quem ele podia contar. E aí, provavelmente, em alguns dias, Paulo desanimava. Paulo se entristecia. E é isso que ele está dizendo no versículo 16, a respeito de Onesíforo. Porque muitas vezes me deu ânimo. Muitas vezes chegou lá e me colocou para cima, me deu força, me animou, me reavivou, trouxe consolo, conforto para o meu coração que estava entristecido. Isso nos faz pensar. Uma vez eu lembro que alguém me perguntou o seguinte: um cristão entra em depressão? O que vocês acham? Um cristão tem o Espírito Santo? Lá em Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito é amor. Qual o segundo? Amor, alegria e paz. Se tem duas coisas que alguém não tem quando está em depressão, é alegria e paz. A pergunta se segue: um cristão entra em depressão? E aí? Paulo está dizendo que Onesíforo chegava lá, confortava ele, reavivava ele, trazia ânimo. Qual era a situação de Paulo? Ele estava deprimido. Ele estava triste. Então Paulo não tinha o Espírito Santo. É?
Claro que não. É óbvio que não. A pergunta se segue. O cristão entra em depressão? É claro que entra, irmãos. Eu acho que o fato do Espírito Santo estar na pessoa não elimina os efeitos da queda na natureza. É óbvio que não. Você é cristão, mas você ainda é ser humano. Se isole para você ver o que acontece. É por isso que é tão importante nós estarmos em comunhão. E era justamente isso que Paulo não estava tendo. Ele estava na prisão, sabia que estava na prisão inocente, e ele tinha sido abandonado. Amém. O próprio Jesus Cristo, ele se entristeceu no dia que ele ia morrer. Não só no dia que ele ia morrer, mas quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, o que ele faz? A diferença é que a humanidade de Jesus é diferente da nossa. João Batista, será que eu estou morrendo pelo que é certo? Ele está lá prezado. Mas a questão aqui é que nós, e é isso que eu quero ressaltar, nós como cristãos precisamos de pessoas que nos animam. Nós precisamos de pessoas que nos traga consolo, nos traga conforto, que anime, que revitalize a nossa fé. Nós precisamos de pessoas, de saber que existem pessoas, de que existem irmãos com quem nós podemos contar. E é disso que Paulo está falando aqui. De pessoas que não o abandonaram. Que é o contraste daqueles dois que haviam abandonado ele. E é claro que não somente aqueles dois. Ele estava entre os que abandonaram Paulo. E se você for para o final aí da carta, você vai ter uma listinha aí. Capítulo 4, a partir do versículo 10. Ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Damácia. Somente Lucas está comigo. Nós precisamos uns dos... É incrível, incrível como a gente, como igreja, às vezes a gente se deixa levar pelo mundo. E às vezes a gente pensa que ser levado pelo mundo tá vendo, eu estou ouvindo essa música aqui do mundo. A gente às vezes acha que ser levado pelo mundo é isso. Mas ser levado pelo mundo muitas vezes é ser levado pelo sistema que nos cerca. E como assim? Às vezes nós agimos como se não precisássemos um do outro. Ah, eu tenho um trabalho, eu tenho a minha vida financeira estável, eu nunca vou precisar de nada de ninguém. Às vezes a gente age assim. E a questão da necessidade e do precisar, ela vai além de bens e de dinheiro. Você pode ser uma pessoa que tem tudo e ao mesmo tempo necessita, sabe de quê? De um amigo. E o dinheiro não compra. Nós precisamos de pessoas. E principalmente, nós precisamos dos irmãos. Dos irmãos. Nós precisamos saber que nós podemos contar uns com os outros. Isso é importante no nosso meio. Porque senão, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui?
que nós somos. Nós somos uma família. Você acredita que a gente é uma família? Nós somos mais do que uma família. Nós somos um corpo. E a não ser que a pessoa não esteja com as suas faculdades mentais normais, ninguém em sã consciência se machuca. Ninguém. Então, se nós somos um corpo, como é que a gente fica machucando um ao outro se a gente é o mesmo corpo? Paulo disse que Onesíforo ia lá animar ele. A outra coisa que ele diz é que Onesíforo, ele não se envergonhava. Olha só, versículo 16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Esse se envergonhou das minhas algemas, provavelmente também é um dos motivos pelo qual Paulo foi abandonado. Eu não quero ser contado com esse cara aí. Eu não quero chegar perto desse Paulo para depois dizer, está se envolvendo com o prisioneiro lá. Então, provavelmente, esses que haviam abandonado Paulo estavam com vergonha de se ver juntamente com Paulo, de se ver, de alguém ver eles tendo comunhão com Paulo, relacionamento com Paulo. Mas Onesíforo não se envergonhava. Engraçado que Paulo já havia falado isso para Timóteo, não é? Veja aí no versículo 8. Não, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Ele havia falado isso para Timóteo. Não te envergonhe de mim, Timóteo. Mesmo eu estando preso, não te envergonhes pelo fato de eu estar preso. Está vendo que ele está fazendo aqui um contraste? Aqueles se envergonharam e me abandonaram. Onesíforo, esse não. Esse me animou e não se envergonhou de mim. Amém? Versículo 17. E ele diz mais sobre Onesíforo. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Outro contraste. Aqueles sabiam aonde eu estava e me abandonaram. Onesíforo me procurou e me encontrou. Está vendo o contraste aqui que ele está mostrando? Aqueles sabiam onde eu estava e não foram lá, me abandonaram. Onesíforo, assim que chegou em Roma, foi em todas as cadeias que eu pudesse estar. É isso que ele está dizendo quando ele diz solicitamente, me procurou solicitamente até me encontrar. Ou por acaso nós pensamos que em Roma só tinha uma prisão? É provável que não. Assim como aqui em Maracanãú não tem só uma cadeia. Então ele foi atrás. Ei, é aqui que está preso o prisioneiro Paulo? É não. Aí ele foi até encontrar. Ele queria participar com Paulo. Ao contrário dos outros que queriam distância, Onesíforo queria participar juntamente com Paulo. Ele queria chegar para Paulo e dizer: Paulo, eu estou aqui. Do que você precisa? Você precisa de quê? Como eu posso lhe ajudar? Onesíforo foi lá mostrar todo o seu apoio a Paulo. Eu fico imaginando se a gente faria isso hoje, né? Rapaz, o Flávio foi preso por pregar o evangelho. Para onde ele foi levado? Eu não sei, ele foi levado para uma prisão aí no interior. Vamos atrás do Flávio. Chegasse lá, Flávio está aí?
Tá não. Eu vim, né? Ele não tá aí, o problema é dele, que ele não foi trazido para aí, né? Hã? Pois é. Se não soubesse, eu não ia procurar. Saber onde era que estava, né? Onesíforo, em outras palavras, Paulo estava dizendo que Onesíforo estava participando com Paulo em seus sofrimentos. Não é isso que ele chama Timóteo a fazer? Participa comigo nos sofrimentos. Era isso que Onesíforo estava fazendo. E para finalizar, ele diz o seguinte, versículo 18: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Esse naquele dia, ele está se referindo ao dia do juízo. É tanto que o D aí do dia está em maiúsculo, não está? Então esse D em maiúsculo está significando aí que é o dia do Senhor, quando Jesus vier, quando Jesus voltar. Então naquele dia, que Onesíforo, que Deus conceda misericórdia a Onesíforo. E aí ele diz: tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, irmãos, o contraste aqui é o seguinte: não é só uma questão de não abandonar, mas é uma questão de permanecer e servir. Não é só estar, é estar e fazer alguma coisa. É estar e praticar algum serviço. Não adianta não abandonar a fé e estar apenas presente. Não adianta ficar com os dogmas doutrinários, todos aqui certinhos, mas não praticá-los. É ficar e servir. Pôr em prática aquilo que crê. Em obras. Em vivência. Então, Paulo está fazendo esse contraste. Aqueles da Ásia, o qual estão incluídos, o nome dos caras, como é? Que eu me esqueci. Fígelo e Hermógenes. Esses me abandonaram. Onesíforo não. Ele está comigo, ele esteve comigo. Mas não somente esteve comigo, ele serviu. Seja esse, Timóteo, o exemplo que você siga. Não o exemplo dos outros que me abandonaram, mas o serviço de Onesíforo, que ficou e serviu. Foi útil, teve utilidade. Essa é a palavra de Paulo para Timóteo. Mas essa é uma palavra para nós também. Nós não podemos, as lições para nós são essas. Nós não podemos abandonar um ao outro pessoalmente. Nós temos que estar em comunhão. Nós não podemos abandonar as doutrinas, a fé que nós recebemos. Não podemos abandonar essa fé. Amém? Amém. E nós não podemos abandonar o ministério que nós recebemos para guardar. Mas não é apenas não abandonar. É ficar e servir. Amém? Amém. A linguagem de Paulo aqui para Timóteo é uma linguagem fraternal. É uma linguagem de um pai para um filho. A gente vai perceber isso quando a gente começar o capítulo 2, que ele começa o capítulo 2 chamando Timóteo de filho na fé. Então ele está aqui como um pai,
orientando a um filho: não abandone a fé. Preserve a fé que você recebeu. Não desista do ministério. Não abandone o ministério. Faça o ministério com toda a sua força. E por último, Timóteo, mantenha a sua fé viva, verdadeira, autêntica. Porque se você se desviar disso, você vai trazer problemas tanto para você quanto para aqueles que te ouvem. Eu falei o contrário do versículo. Porque quando Paulo manda Timóteo preservar aquilo que ele recebeu, ele diz: fazendo isso, salvará não só a ti, mas todos que te escutarem. Amém? Que Deus nos abençoe.